Boa noite, Arena Jovem. Foi fraco. Boa noite, Arena Jovem. Glória a Deus. Agora foi de crente. Fazendo uma técnica aqui para não apagar. Para quem não me conhece, meu nome é Plínio, certo? Sou líder da Equipa Viva. E é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos na 8ª palavra da nossa série. O nome dessa palavra é nome escrito na parede, o nome que Deus dá a você, certo? As palavras que têm sido ministradas aqui têm nos levado a refletir, nos levado a tomar decisões, só que se nós não colocarmos essas palavras em práticas, se nós sairmos daqui decididos a colocar em prática, nós estaremos sendo apenas espectadores do Evangelho. Nós estaremos sendo apenas ouvintes. E nós precisamos sair daqui todos os fins de semana decididos a tornar o nome de Cristo reconhecido, a tornar o nome de Cristo conhecido, decididos a engrandecer o nome de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? E como de costume, a gente vai falar sobre identidade, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre identidade aqui. Já falei aqui outras vezes sobre identidade. E eu gostaria de fazer aquela pergunta clássica. Quem é você? Quem é você? Posso ouvir? Escutei aí, teve umas respostas. Foram umas pessoas aí da minha célula, eu tenho certeza. Amém? Então, só que muitas vezes essa pergunta, quando a gente faz para as pessoas, essa pergunta, ela costuma travar a pessoa. Hoje mesmo eu fiz essa pergunta para algumas pessoas cristãs, de dentro da igreja, líder. Perguntei, quem é você? Aí ficou ali uns minutinhos parado, refletindo, e não sabia dar a resposta. Já fiz essa pergunta outra vez também no discipulado, e houve também uma trava para responder essa pergunta. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém? E também, outra vez, já falei para vocês sobre isso, que nós temos um propósito, nós temos uma identidade e nós temos um propósito. E o nosso propósito é viver para Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Pronto, e essas informações que eu falei agora para vocês, elas já foram faladas muitas vezes aqui no altar, muitas vezes na sua célula. E é importante a gente saber essa resposta, porque através dessas informações, nós temos a capacidade de decidir muitas coisas. E todos nós temos uma identidade. Mesmo você não aceitando a sua identidade de filho de Deus, mesmo que você não saiba que você é filho de Deus, ainda assim você tem uma identidade. E durante essa semana, assim como o Mateus ele falou aqui, ele lendo Filipenses, foi uma das questões, uma das coisas também que eu me perguntei, o que levaria homens a morrerem pelo Evangelho? O que levaria pessoas a estarem dispostas a sofrer qualquer coisa pelo Evangelho? E a única resposta que eu encontrei foi pessoas que sabiam qual era a sua identidade. Pessoas que estavam dispostas a morrer, pessoas que sabiam quem tinham chamado elas, pessoas que sabiam o que tinham que fazer, pessoas que sabiam para onde iam, pessoas que realmente tinham o conhecimento de quem chamou elas. E eu quero te fazer uma pergunta, que é, se alguém olhar para a tua vida hoje, se alguém olhar para as tuas redes sociais, se alguém olhar para os teus sonhos, para os teus objetivos, será que dá para perceber que você é um filho de Deus? Será que dá para perceber que você é um cristão? Será que as pessoas elas conseguem enxergar isso em ti? Que nem eu falei para vocês, a gente precisa estar decididos a
a levar isso aqui lá para fora. No meu trabalho, eu não costumo falar diretamente a palavra de Deus assim, abertamente, dizendo para as pessoas, até para não se tornar uma oportunação para as pessoas. Mas as minhas atitudes, elas mostram que eu sou um cristão. Em uma das ocasiões, isso está recente, acho que tem umas 2, 3 semanas, eu fui ter com o meu chefe, e ele chega para mim, e ele meio que faz um desabafo, ele diz: eu te peço que tu não mude a tua atitude, porque a forma como tu age me dá uma motivação para prosseguir. Ele fala: eu não sou religioso, e eu nunca falei para ele que eu era cristão. Ele fala: eu não sou religioso, mas eu sei que existe alguma coisa, e eu te peço que tu não mude as tuas atitudes, porque esse teu jeito, ele me faz eu acreditar e conseguir continuar em frente. Eu nem sabia do que ele estava falando. E nós precisamos ter essa atitude. Mesmo que a gente não fale uma palavra, as pessoas vão conseguir enxergar Deus na nossa vida. Amém? Então, será que nós temos sido apenas cristãos de ocasionalidades? Tipo, se der, eu faço. Né? Se eu não tiver nada para fazer, eu vou. Se calhar, eu posso ir depois. Será que a gente tem feito, tipo, colocado Deus em primeiro lugar? Será que a gente tem realmente colocado, como que eu posso dizer para vocês? Será que realmente a gente tem exercido a nossa identidade de cristão? Ou será realmente se a gente tem apenas feito na nossa boa vontade? Tipo, se der tempo, se eu tiver tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu faço. Então, nós sempre encontramos uma desculpa para fazer aquilo que nos é dado como missão. A gente sempre tem uma desculpa para dizer não para a igreja. A gente sempre tem uma desculpa para dizer não para o nosso líder. É incrível. Mas só que o problema ele pode ser realmente muito mais profundo. Talvez nós tenhamos recebido a nossa identidade, né? Talvez nós tenhamos recebido a informação de identidade que nós somos filhos de Deus, mas nós não temos exercido a nossa identidade de filho de Deus. Existe uma diferença. Existe uma diferença de você saber que é filho de Deus, a sua identidade, e você exercer a sua identidade de filho de Deus. E eu quero começar falando sobre a nossa identidade original, que está lá em Gênesis 1:26, fala: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E essa era a nossa identidade original. Só que depois do pecado, o ser humano ele passou a viver distante da identidade da qual ele foi criado. E a nossa identidade, ela começava em Deus. Mas aí, a partir do pecado, o homem ele tem a sua identidade distorcida. E aí ele passa a viver, ele passa a experimentar vergonha, medo e esconderijo. É uma das coisas que a gente tem feito muito nas nossas vidas, principalmente a questão de esconderijo. Nós sempre temos buscado zonas de conforto, é um esconderijo. Nós sempre temos procurado lugares para se esconder de Deus, igual o homem lá no início de tudo. E lá em Gênesis 3, 7 e 10, nós vemos isso. Fala o seguinte: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Depois, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor, eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então Deus pergunta: onde você está? E Adão responde: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Mas antes do pecado, lá em Gênesis 2:25, a Bíblia fala que o homem e a sua mulher estavam nus e eles não tinham vergonha. Na nossa identidade, antes isso não existia. Só que depois que eles pecaram, eles perceberam isso. Então, antes não havia essa necessidade de se esconder. Não existia essa necessidade de se esconder. Só que depois do pecado, aparecem as folhas. Depois do pecado, aparece o esconderijo. Lá em Romanos 3:23, fala:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a gente for lá um bocadinho antes, no capítulo 1 de Romanos 1:25, Paulo ele mostra que o homem ele trocou a sua referência, ele trocou a glória de Deus pelas coisas terrenas, pelas coisas humanas. Ele trocou a glória de Deus por outras coisas, trocou uma verdade por uma mentira, passou a servir a criatura no lugar do Criador. E quando Deus ele deixa de ser a nossa referência, nós começamos a construir a nossa identidade a partir de outras coisas, a partir de aparência, a partir de dinheiro, relacionamentos, aprovação, redes sociais, passados, erros, opiniões de pessoas. A gente procura aprovação. E você deve estar se perguntando, né? Por que eu estou usando essa máscara hoje? Você deve estar se perguntando, por que eu estou usando essa máscara hoje? Porque eu quero te mostrar uma coisa. Quando nós não estamos assumindo a nossa identidade de Deus, que Deus nos deu, nós começamos a usar máscara. E muitas vezes nós estamos usando máscara aqui dentro da igreja. Então, o problema é que algumas máscaras, elas são usadas por tanto tempo que elas começam a se tornar a nossa identidade. E a gente ainda assim, dentro da igreja, sabendo da nossa identidade de filho de Deus, a gente está distante da nossa identidade para a qual a gente foi criado. Então, muita gente carrega nomes que nunca escolheu, às vezes o nome de alguém fraco, que nem mostrou no vídeo, de difícil, problemático, incapaz, perdido. Outras vezes esse nome vem de umas fases da vida. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei de uma discípula nossa, que ela nunca conseguia cumprir os desafios, porque ela se comparava com uma outra pessoa. Ela dizia assim, ele sempre vence, ele sempre ganha, eu nunca consigo. E aquilo fazia com que ela recuasse. Ela não sentia vontade de seguir em frente, por causa que ela olhava para outra pessoa, porque a outra pessoa era sempre quem conseguia vencer. E aí a gente chegou junto dela, a gente começou a mudar o pensamento dela, de dizer, você é capaz, você consegue. A gente chegava no discipulado, acolhia ela e dizia assim, você consegue, você é capaz. Ela era uma adolescente que tinha perdido o pai muito cedo, e acabou que nós, tanto eu como a Darlene, ficou como referência de pessoas muito próximas dela, para mostrar e apontar o caminho. E aquela pessoa que antes não conseguia cumprir as metas, que não conseguia vencer os desafios, ela se tornou a pessoa mais arregimentadora da igreja. Foi a pessoa que conseguiu dobrar o número de pessoas da igreja, porque ela tinha pessoas, falava para a gente fazia os corres junto com ela, de ir lá e buscar as pessoas. Então, mas tudo por conta de uma mudança de nome, uma mudança de chave, uma virada de chave. Antes ela não se achava capaz, e a partir daí, tratando aquilo, ela se tornou uma pessoa capaz. Então, nós não podemos montar a nossa identidade, nós não podemos criar a nossa identidade a partir do que as pessoas pensam ou a partir de comparação com a vida de outras pessoas. Nós precisamos criar a nossa identidade através daquilo que Ele falou sobre nós. Amém? Então, às vezes a pessoa erra e pensa, eu sou isso mesmo. A pessoa é rejeitada e pensa, talvez ninguém me ame, talvez ninguém me ame de verdade. A pessoa cai em pecado e pensa, eu não tenho mais jeito. Mas em Colossenses 3 mostra que em Cristo a nossa identidade ela não precisa estar definida pelo que as pessoas fizeram conosco ou pelo que aconteceu conosco, pelo que disseram sobre nós, pelo que fizemos longe de Deus. E aí eu chego à pergunta central dessa palavra, que é, quem tem definido quem você é? Se de tudo que for falado aqui hoje, você esquecer, lembre-se dessa pergunta. Quem tem definido quem eu sou? Saia daqui realmente se perguntando,
O que tem definido quem eu sou? E eu quero te falar o primeiro ponto, que é: o passado ele pode fazer parte da minha história, mas ele não precisa definir o meu nome. O passado ele pode fazer parte da sua história, mas ele não precisa definir o seu nome. Há umas 2 semanas, acho que 2 semanas atrás, na célula, fiz uma dinâmica, distribuí uns papéis, e nessa dinâmica eu pedi para eles escrever palavras que pessoas já feriram elas, ou palavras que, por algum motivo, elas ainda carregavam. Pronto, elas escreveram lá, e pasmem, só coisas assim, como é que eu posso ver se eu me lembro? Você não faz nada direito. E isso isso parava muito aquela pessoa. Às vezes a pessoa, ela escutava aquilo, continuava escutando aquilo, continuava ecoando na voz dela, ou na mente dela. E, sim, tinha várias outras palavras negativas. E como um ato de fé, lá na célula, nós pegamos tudo aquilo e rasgamos. Cara, eu fazendo aquilo, eu senti realmente como se fosse um momento de cura, de libertação. E é isso que nós devemos fazer, né? Talvez se você, assim como essas pessoas, se existe alguma coisa que te feriu, né? Alguma palavra de alguma pessoa que te atacou, ou que por algum motivo você carrega como mágoa, eu te desafio você escrever num papel e rasgar, e dizer: essas palavras não me definem mais. Essas palavras, elas não fazem parte da minha identidade. Amém? Você pode fazer isso quando chegar em casa. Colossenses 3, versículo 1 e 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu recebo a tua santa palavra, que é viva e eficaz para transformar a minha casa e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo, ele fala com pessoas que creram em Jesus. Ele diz que elas morreram e ressuscitaram com Cristo. E isso significa que a vida velha dela não tem mais autoridade final sobre o que elas são. Quando eu fiz o meu revisão de vidas, foi algo, confesso para vocês, foi algo muito louco. Por muitas vezes eu fugi de Deus, eu corri do que Ele tinha para mim, eu sabia o que Ele tinha, o que Ele queria comigo, mas eu falava: Deus não me incomoda e eu não incomodo Deus. Essa era a minha frase. Eu falava para qualquer cristão isso: Deus não me incomoda e eu não me incomodo Deus. E o cara que me ganhou para Jesus, ele só me levou para a igreja, e na semana seguinte ele já não estava mais na igreja. Foi realmente assim, dessa forma. Ele saiu da igreja. E ele fez uma reunião conosco, né? Fez uma reunião conosco e disse os motivos dele. E disse: na igreja é assim, acontece desse jeito, acontece dessa forma. Só que, isso com uma semana depois, só que aquilo que tinha acontecido com a gente, aquelas palavras que foram ministradas no Revisão de Vidas, foi algo que marcou tão profundamente a nossa vida, que a nossa resposta foi: aquilo para mim é que é verdade. Então não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão dizer lá de dentro da igreja. O que é verdade para mim é aquilo que foi falado para mim, o propósito que Deus me deu, a identidade que Deus me deu. Amém? Então, passado alguns dias desse revisão de vidas, além disso, eu tinha um desejo muito grande, muito forte, que era que Deus ele falasse comigo diretamente, igual ele falava com Moisés. E eu pedi a Deus: Deus, fala comigo igual tu fala com Moisés. E aí, no momento desse de oração, um pensamento começou a me confrontar, que foi: como que tu quer falar diretamente com Deus se tu ainda tem pecados ocultos? Se tu tem coisas que não foram reveladas? E aquilo começou a me incomodar. E aí eu cheguei para Darlene, eu sabia o que era, eu cheguei para Darlene e falei assim: aconteceu isso,
aconteceu isso desse jeito. E eu confessei todas as minhas traições para ela. Não porque eu era o bonzão ou o bichão. Não, porque eu sozinho não conseguia fazer isso porque eu tinha vergonha. Mas por causa do poder do Espírito Santo me transformando através da identidade que eu tinha recebido, eu consegui ter autoridade para confessar os meus pecados. E essa é uma das coisas que eu quero te falar. Quando você exerce a tua identidade de filho de Deus, você recebe autoridade para você confessar o seu pecado. Amém? O teu pecado, ele não tem autoridade na tua vida. Mas a tua identidade, quando tu exerce ela, você tem autoridade para confessar, para declarar e vencer. Amém? Então, a identidade de Cristo, ela não compactua com pecados ocultos. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós não podemos mais deixar o nosso passado definir a nossa identidade. Nós precisamos assumir a nossa identidade de Cristo, assumir a nossa identidade de filho. Porque se a gente não exerce a nossa identidade de filho de Deus, se a gente não exerce a nossa identidade de cristão, a gente está apenas carregando uma informação. Que nem eu falei para vocês, eu sabia desde criança. Eu falava para Darlene, um dia eu vou liderar pessoas. Eu não era da igreja, eu chegava para ela e falava, um dia eu vou liderar pessoas, vou guiar pessoas. E ela olhava para mim e dizia assim, mas como, se tu nem lê a Bíblia, se tu nem vai para a igreja? E a única coisa que eu falava para ela era assim, não sei, só sei que um dia vai acontecer. Mas eu só tinha uma informação, eu não exercia. Eu fugia de Deus. Fugia de Deus mesmo. E eu declarava isso para qualquer pessoa. Mas como que eu sabia disso? Quando eu era criança, eu já era levado para a igreja pela minha avó, pelos meus pais, e de alguma forma eu tinha recebido aquela semente, tinha recebido aquela informação. Só que eu sabia daquela informação e eu não fazia nada. Servia de alguma coisa? Não servia de nada. E a mesma coisa, se nós temos a informação de filho de Deus e nós não exercemos, não serve de nada. Tem um texto bíblico que mexe muito comigo, que é o de Isaías 6. Isaías, ele tem um encontro com Deus, ele vê o Senhor no alto e sublime trono, ele tem aquela visão que os anjos voavam ao redor do trono de Deus, proclamando santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías ele vê Deus, ele também começa a enxergar corretamente a si mesmo. Ele começa a olhar para ele, ele declara o seguinte, ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio da iniquidade. Então, quando Isaías ele tem um encontro com Deus, ele olha para ele e ele percebe como ele está. Nós precisamos se achegar mais próximos de Deus, porque quanto mais próximos nós estivermos de Deus, nós vamos conseguir enxergar corretamente aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Só que Deus, ele não deixa Isaías preso à culpa. Um dos serafins, ele voa até Isaías com um tenaz, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías e diz, a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. E imediatamente depois disso vem uma pergunta, que é, a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde, aqui estou e envia-me. Perceba a sequência. Isaías, ele encontra Deus. Isaías, ele reconhece a sua condição. Deus, ele remove a sua culpa. E Isaías, ele recebe uma missão. Então, o encontro com Deus muda a maneira como Isaías se vê e muda a direção da sua vida. Por quê? A nova identidade, ela te dá uma nova direção. Então, não é sobre o que nós podemos fazer por Deus, é sobre o que Ele pode fazer através de nós. Quando nós exercemos a nossa identidade, Deus, ele pode fazer grandes coisas através da nossa vida. E aí eu chego no segundo ponto, que é a tua identidade, que tu recebe de filho de Deus, a nova identidade, ela te dá uma nova direção. Então, quando nós se convertemos,
quando nós se convertemos ao Evangelho, nós recebemos uma direção. Antes nós estávamos perdidos, né, andando em direção ao precipício, e quando nós obtemos essa conversão, nós ganhamos um novo caminho, né, um caminho em direção à vida eterna, um caminho que dá em direção ao céu. E isso, antes a gente estava no caminho errado e depois a gente recebe esse novo caminho. Eu estudando essa palavra, eu cheguei na seguinte compreensão, que é: o caminho em que a gente está seguindo, ele evidencia a nossa identidade. Hoje em dia, é muito fácil a gente deixar a identidade de Cristo de lado. Hoje em dia é muito fácil a gente perder essa nossa identidade. Porque basta a gente seguir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, e a gente acaba indo, né, numa direção oposta daquilo, em uma direção oposta daquela identidade que a gente recebeu. Paulo, ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E nós não fomos chamados para juntar tesouros nessa terra, né? Quem exerce a identidade de Cristo, as coisas terrenas, elas perdem valor. Eu e a Darne, a gente vive, é uma das coisas que a gente fala sobre isso entre nós, que é: a gente vive de forma como se a qualquer momento Deus ele pudesse pedir qualquer coisa e a gente estivesse disposto a fazer. Disposto a sacrificar emprego, disposto a sacrificar escola, qualquer coisa. E o pessoal às vezes diz assim: caraca, isso é loucura. Mas loucura é eu continuar com os meus olhos aqui nessa vida terrena, querendo construir tesouros, querendo construir coisas e esquecer do Evangelho, e esquecer do propósito, e esquecer daquilo que Deus ele me entregou. Então, nós precisamos acordar para isso. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos achando que estamos indo na direção correta e estamos perdidos construindo os nossos castelos aqui, construindo tesouros. E quando estamos presos aos nossos próprios desejos e preocupados apenas em ter posse nesta terra, a ponto de deixar Deus de lado, nós estamos rejeitando na prática a identidade que dizemos carregar. Quando nós estamos, se liga, quando nós estamos juntando os tesouros aqui nessa terra, somente preocupados com as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, nós estamos rejeitando a identidade que Deus ele nos entregou. E quando nós exercemos a nossa identidade, assim como falei para vocês agora há pouco, nós deixamos de olhar para essas coisas terrenas. Essas coisas terrenas, elas pedem valor. E aí eu te pergunto, qual é o caminho que tu tens seguido? Qual o caminho que tu tens procurado seguir? Não basta você saber que você é filho de Deus. Nós precisamos exercer a nossa identidade de filho de Deus. Lá em Mateus 21, Mateus 22, do 1 ao 14, Jesus ele fala da parábola da festa do casamento. Um rei, ele prepara uma festa para o seu filho. O rei, ele representa Deus, o filho representa Jesus. E a festa representa o reino e a salvação. E existe um detalhe importante, foi o rei quem preparou tudo. A salvação, ela começa em Deus. Nós apenas recebemos o convite para aquilo que ele já preparou. Você pode projetar para mim? Já está aqui, né? Pronto. O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Pensava que eu tinha escrito aqui, mas não estava. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou os outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e está tudo preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles
assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se você reparar, no meio da parábola, as pessoas que rejeitaram o convite do rei, elas foram para os seus afazeres normais. Uns foram para os seus negócios, outros foram para cuidar do campo. Trazendo para o dia de hoje, geralmente a gente faz a mesma coisa. Deus, Ele estende o convite para nós, Deus, Ele nos chama, mas muitas vezes nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu estou ocupado com isso, eu estou ocupado com aquilo, ocupado construindo tesouros aqui nessa terra, construindo coisas aqui nessa terra, e dizendo não para Deus. A gente está rejeitando o convite. Se você reparar lá no final da parábola, né, existe uma pessoa que está no meio da festa, mas ela não está vestida de forma apropriada. É uma pessoa que recebeu o convite, mas ela não se adequou ao convite do rei. Ela não se adequou à forma que o rei exigiu, a forma que vamos dizer que tinha lá no convite: venha vestido de tal forma. Ele não quis se adequar, foi uma pessoa que não quis mudar. E é interessante que o rei ele faz a pergunta para ele: como que você conseguiu chegar aqui? E ele ficou sem palavras. E uma das coisas que eu te pergunto é: o que você falaria para Deus? O que você responderia para Deus? Às vezes, coisas legítimas estão ocupando o convite que Deus ele tem feito para nós. O convite do Eterno. Às vezes, nós estamos falando: tenho os meus planos. Nós temos que perceber esse perigo que é: alguns recebem o convite, mas continuam vivendo como se nunca tivessem sido chamados. Depois ele fala, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, muitos recebem a informação de filhos de Deus, poucos exercem a sua identidade de filho de Deus. E talvez o maior perigo não seja você estar fora da igreja, seja você estar dentro da igreja e não se adequando à forma que o rei te chamou, não exercendo o chamado que ele te entregou, não exercendo a sua identidade que ele te entregou. Foi falado aqui hoje: Deus ele te quer por inteiro, Deus ele tem ciúmes de você. Satanás ele não tem nenhum problema de te dividir com o altar, de te dividir com Deus. Para ele está tranquilo. Mas Deus ele tem ciúmes de você. Deus ele te quer por inteiro. Deus ele te quer 100%. Deus ele não te quer somente 80%. Ele quer por inteiro. Amém? Então, eu quero chegar aqui no terceiro ponto, que é: a nova identidade, ela existe uma resposta. Você recebeu o convite, você ouviu a palavra, você sabe que você é filho de Deus, você sabe que Deus ele te chama de filho, você sabe que você é amado, que você é perdoado, assim como Isaías foi. Muitos de vocês já tiveram um encontro com Deus, e você já sabe que você foi perdoado, as suas culpas foram removidas, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Mas aí eu te pergunto: o que você vai fazer com a sua identidade? O terceiro ponto é, já falei, não foi? A nova identidade exige uma resposta. O que você vai fazer com essa identidade? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Porque existe uma diferença, mais uma vez eu vou falar isso, entre você ser filho e você viver como filho. Existe uma diferença. Lá em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos.
Nós começamos lendo essa mensagem falando exatamente sobre isso, que nós não podemos continuar apenas como espectadores do Evangelho. Nós precisamos ouvir a palavra, e essa palavra ela precisa gerar transformação em nossas vidas, precisa acontecer algo a partir daí. O Arena Jovem ele vai ter 400 pessoas aqui quando a gente começar a exercer a nossa identidade de filho. Quando a gente começar a sair daqui e ir lá para fora e dizer, eu sou filho de Deus, eu preciso mostrar que as pessoas também são filhos e filhas de Deus. Hoje, nós fomos acampar ontem, lá em Tomar, perto da barragem de Castelo de Bode, e a gente está acampado lá. A gente veio de lá para cá hoje, e hoje foi interessante, nós estávamos assando carne lá nesse acampamento, e chegou uma pessoa, e lá perto de nós, e ficou observando aquilo que a gente estava conversando. E a gente estava lá conversando sobre propósito, falando sobre Deus. E aí ele chega e fala, vocês são cristãos? Aí a gente responde, sim, nós somos cristãos. Ele, eu era, estou afastado. E aí, logo de cara, eu faço o convite, vamos para a igreja? Ele disse, bora. Só que ele não veio para cá, porque ele está lá acampado também. Mas foi um convite. Foi algo que ele está lá, vamos ter mais oportunidades de, se calhar, trocar contato. E é uma pessoa que ouviu a palavra. Não porque a gente falou diretamente para ela, mas porque ela ouviu a gente conversando entre nós. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. E a nossa atitude de ser filho de Deus lá fora é uma resposta. A nossa atitude de ser filho de Deus lá fora alcança pessoas, transforma vidas. E nós precisamos exercer isso. Amém? Nós fomos chamados para viver essa identidade. Nós não fomos chamados apenas para assistir o Evangelho acontecendo. Lá em Mateus 7, 22, 23, projeta para mim, por favor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como os insensatos que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Se você perceber no versículo 23, ele fala, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. São pessoas que estão dentro da igreja, que por algum momento receberam a informação de filhos de Deus e não exerceram a sua identidade de filho de Deus. Não permaneceram exercendo a sua identidade de filho de Deus. Pessoas desviadas dentro da igreja, achando que estão fazendo o que é correto. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos alicerçar a nossa vida sobre a rocha. Nós precisamos exercer a nossa identidade de filho de Deus dentro da igreja e lá fora. Amém? Se você reparar no versículo de Isaías que fala, a quem enviarei? Quem irá por nós? E a resposta imediata de Isaías é, eis-me aqui e envia-me. Eis-me aqui. Qual resposta você daria diante de Deus? Você ficaria calado, assim como aquele convidado que não se adequou? Ou você falaria que nem Isaías, eis-me aqui, me usa, Pai. Eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. A sua vida, ela confirma a identidade que você diz possuir? Será que a tua vida
tem evidenciado que tu é um filho de Deus? Será que o caminho que tu tem seguido, o caminho que tu tem trilhado, mostra realmente que tu é um filho de Deus, que tu é um cristão? Talvez você tenha entrado aqui hoje usando uma máscara. Não uma máscara como esta que eu usei, mas uma máscara que ninguém consegue ver. Às vezes a gente fala, né, muito fácil a gente falar que está tudo bem. Eu já levei essa palavra uma vez no discipulado, no Instituto de Vencedores, na célula, que é a maior mentira que a gente conta é está tudo bem. É uma máscara que a gente usa. Então, talvez seja a máscara do eu sou forte, né? Seja a máscara do tá tudo bem. Talvez seja a máscara de quem diz está tudo bem. A máscara do religioso, a máscara de quem precisa de uma aprovação de todo mundo, a máscara daquele que conhece a Bíblia, que vai à igreja, que canta, que prega, mas já não sabe quem é. Talvez nós temos usado essa máscara por tanto tempo que a gente nem sabe que tem essa máscara. E eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu iniciei, que é, quem é você? Será que você tem sido o que as pessoas falam a seu respeito? Será que você tem sido o resultado do pecado que você cometeu? Será que você tem sido o resultado da rejeição que você sofreu? Talvez você tenha sido rejeitado pela sua mãe, pelos seus pais, né? Mas a Bíblia diz que, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Então, Deus, Ele nunca vai se esquecer de você. Deus, Ele tem você como filho. Deus, Ele entregou o seu filho para morrer por você. Deus, Ele entregou o seu filho por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor a mim, por amor a você. Amém? E eu quero te dizer que, quando nós exercemos a nossa identidade de filho, vai ser notável o fruto do Espírito brotando na nossa vida. Vai ser notável as diferenças, as coisas acontecendo. Não porque a gente vai se tornar perfeito, mas porque nós vamos lutar contra o pecado, mas porque nós vamos, né, buscar caminhos diferentes, vamos buscar viver de forma diferente. Quem tem definido quem você é? É o nome que Deus dá a você. Saia daqui hoje com essa reflexão. Louvor pode subir. Saia daqui hoje com esse pensamento. O que tem me definido é o que Deus pensa ao meu respeito. E Deus, Ele diz, eu tenho um propósito para você. Projeta para mim Jeremias 29:11, por favor. Ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei quando me buscardes de todo o coração. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando nós chegarmos próximo de Deus, quando nós começarmos a se relacionar com Ele, nós vamos ficar muito mais parecidos com eles. E é isso que vai nos tornar, isso que vai fazer a mudança e a diferença em nós. Né? Deus, Ele fala, eu ainda tenho planos para você, eu ainda tenho um propósito para você. E seu passado, Ele pode até explicar algumas cicatrizes, mas Ele não define quem você é. Amém? Fique de pé nesse momento. Quero te convidar a você fechar seus olhos e refletir a respeito dessa palavra, a se perguntar quem eu sou,
de que forma eu tenho vivido, a imaginar, a pensar, será que eu tenho usado máscara? Será que a forma que eu vivo tem agradado a Deus? Pense nesse momento. Será que você tem usado alguma máscara? Eu quero te convidar a você vir no altar nesse momento e deixar a sua máscara aqui. Dizer: Deus, por muitas vezes eu tenho buscado os meus próprios desejos e não tenho exercido a minha identidade de filho. Deus, por muitas vezes eu tenho a informação de ser filho, mas eu não tenho agido como um filho. Por muitas vezes eu tenho fugido de Ti. Feche seus olhos, ore a Deus, fique à vontade, é você e Deus nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Que resposta você dará a Deus? Qual é a resposta que você dará para Ele? A identidade de filho, ela exige uma resposta, meu amado. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, toca, Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Pai, mostra para eles, Senhor Deus, o propósito que Tu tens, Senhor Deus, para fazer através de cada um deles, Pai. Que eles entendam, Senhor Deus, que não é sobre eles, ó Pai, mas sobre aquilo que Tu pode fazer através deles. Pai, mostra, Senhor Deus, para eles, Senhor Deus, que o pecado, Senhor Deus, tem distanciado eles de Ti, tem distorcido, Senhor Deus, a imagem, Senhor Deus, de filho.